Boa tarde. Vamos começar o trabalho de hoje, né? Antes a gente vai fazer uma oração. Aí eu vou pedir que a dona Sandra, por favor, ela vai fazer uma oração para a gente daí começar com o tema de hoje, que é mediunidade, ok? Vamos fechar nossos olhos, né? Então, vamos fechar os nossos olhos, acalmar o nosso corpo, a nossa mente e agradecer, em primeiro lugar, pela oportunidade de estarmos aqui para mais um encontro de aprendizado, para a nossa evolução. Agradecemos a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, a espiritualidade aqui presente, e aos nossos anjos de guarda, pela paciência, pela benevolência, pelo carinho dedicado a todos nós. Te pedimos ao Mestre, te pedimos, ó, criaturas maravilhosas que são esses espíritos, desencarnados e desencarnados, que abram as mentes para o aprendizado de hoje. E pedimos também à espiritualidade maior que envolva o Alexandre com seu amor, com sua paciência, com a sua dedicação, força e vontade para explanar o que for necessário para nós ouvirmos. Ouvirmos aquilo que precisamos, não o que queremos. Obrigada, Jesus, obrigada a todos. Que assim seja. Que assim seja. Ok, boa tarde a vocês que estão nos assistindo pela internet. Eu vou hoje falar a respeito da mediunidade, algo que é associado ao espiritismo, né? Um tema que atrai muita gente, mas as pessoas muitas vezes ouvem falar sobre a mediunidade, mas às vezes quando ouve falar a respeito, às vezes ela vem recheada de muito misticismo, muito sobrenatural, muitas coisas que não condiz com a realidade do que realmente é, né? Para quem está aqui pela primeira vez na doutrina espírita, para quem está conhecendo a doutrina espírita, a gente tem um livro, o Livro dos Médiuns, né? Escrito por Allan Kardec. O Livro dos Médiuns é o livro onde você pode estar conhecendo como é que funciona a mediunidade. O que é a mediunidade? Né? De que forma? Será que todo mundo é médium? Será que eu posso ser? De repente eu não sei. Então vou começar um pouquinho hoje. Nós vamos ter 2 ou 3 aulas. E eu vou mostrar mais ou menos alguns tipos de mediunidade e alguns médiuns também que, digamos, que passaram pela história aqui da doutrina espírita e que às vezes as pessoas não conhecem muito bem. Ok? Então vamos para a primeira. Pode mudar ali a. Então o que é mediunidade? Né? Chama-se mediunidade, é aquela faculdade que a pessoa tem, né, de um humano encarnado, através do qual ela se produz o fenômeno mediúnico. Ela se apresenta sob diversas maneiras, que aí eu vou mostrar para vocês, tá, em diferentes pessoas ou de várias maneiras na mesma pessoa. Né? Isso aqui eu tirei do que é fenômeno mediúnico, do Dr. Hermínio Miranda. Né? Pode mudar. E agora, o que é médium? Médium é um intermediário de meio, né? Médium de meio é um intermediário entre nós aqui, encarnados e desencarnados, entre nós espíritos encarnados e os desencarnados. Foi Allan Kardec que propôs a utilização da palavra, né? Portanto, seria a pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Então, assim, gente, a questão de médium, a mediunidade, isso já vem acontecendo desde quando a gente estava ainda ensaiando as primeiras palavras, né, a linguagem oral, depois a linguagem escrita. Ou seja, já vem acontecendo a transcomunicação mediúnica já desde aquela época. Claro que de maneira rudimentar, de maneira ainda totalmente desconhecida. Os primeiros homens, digamos, ditos homens das cavernas, que eu não gosto de usar muito esse termo, né? Que nem todo homem vivia na caverna,
né? Dá a impressão que eles viviam tudo na caverna ali, né? Mas eles viviam nômades, né? E quando encontravam uma gruta, uma caverna, obviamente se instalavam ali por um tempo e depois se iam embora. Desde aquela época já se aconteciam vários tipos de fenômenos mediúnicos, mas imagina, aqueles homens e mulheres, nós, lá atrás, que não sabíamos ainda ler, não sabíamos ainda escrever, mal tínhamos aí uma organização social composta, como é que nós iríamos entender uma coisa que hoje, século XXI, ainda a gente tem uma certa dificuldade muitas vezes de entender, de compreender, de analisar o que é a mediunidade, o que são os fenômenos mediúnicos. Então aqui o homem desde aquela época já vem, né, tendo contato com o mundo dos espíritos. Claro que durante os milênios, né, durante as décadas, as épocas, aí foi-se, por um lado, e alguns povos, se foi sendo utilizado de uma forma, digamos assim, para benefício do povo, para benefício, né, das pessoas ali da região. Outros já colocaram no privado, ou seja, apenas um grupo seleto de pessoas podiam se comunicar com os deuses, porque nós tínhamos uma concepção de Deus diferente do que é hoje, né? Nós tínhamos deuses. O homem, naquela época, não entendia como é que se dá o terremoto, como é que se dá o furacão, como é que se dá, né, os fenômenos aí da natureza. Hoje a gente vai lá no Dr. Google, digita ali, já tem as informações para nós detalhadas de vários sites aí, né, confiáveis, de como é que se dá esses fenômenos da natureza. Imagina nós naquela época, sem nada disso, né, sem internet, sem nada, sem uma enciclopédia, sem absolutamente nada, como é que nós iríamos entender? Então, o primeiro passo foi colocar na questão do sobrenatural. Né? Então, para o terremoto, para o furacão, para o maremoto, enfim, para a tempestade, para a seca, o que viesse, se tinha o que um deus, uma deusa, ou deuses, para poder entender isso. Era nós tentando entender o mundo que nós estávamos vivendo. E com isso, certamente, a espiritualidade ali presente, né, nos acompanhando nos primeiros passos que a gente estava dando em relação à humanidade. Obviamente a espiritualidade estava ali e se fez presente através do quê? Da mediunidade que algumas pessoas já vinham trazendo daquela época. Né? Porque essa comunicação não começou em 1857 com Allan Kardec. Essa comunicação sempre esteve presente. Por isso que eu digo, e volto a repetir em algumas palestras que eu já falei, que mediunidade não é um patrimônio do espiritismo. Mediunidade é algo que está presente em qualquer sociedade, seja aqui, seja na Europa, seja na Ásia. Mediunidade está presente indiferente da religião, até mesmo temos médiuns que têm mediunidade, são ateus, não acreditam, não entendem o que acontece, acham que é fruto da imaginação, né? Mas temos a mediunidade em vários setores da sociedade e, obviamente, em várias épocas. Então, para ver que isso não é uma coisa nossa, não fomos nós, espíritas, o espiritismo, que inventamos a mediunidade, não foi muito menos Allan Kardec, que chegou um belo dia, acordou e disse, eu vou escrever o livro dos médiuns, né, e começou a inventar as nomenclaturas. Não, ele criou a partir do quê? De observação, de estudo, e claro, com a ajuda dos espíritos amigos, que estavam sempre presentes com ele e dando, né, uma ajuda para que acontecesse a codificação espírita, para que viesse luz naquilo que por tanto tempo ficou no campo do sobrenatural. Aí teve, tanto no Egito, quanto ali na área ali da Palestina, né, no Israel, naquela região ali, na Índia, sempre tivemos os médiuns, sempre tivemos as pessoas que tinham essa condição especial, né, entre aspas, de se comunicar com os deuses ou com os espíritos. Né? O Egito tratou muito isso, tanto é que uma das primeiras informações que nós temos na Bíblia foi quando Moisés ele proibiu a invocação dos mortos, até por uma razão até justa na época, foi que as pessoas estavam usando isso para saber
quando é que eu ia casar, quantos filhos eu ia ter, ou seja, lidando com a mediunidade, com a comunicação entre nós e os desencarnados, de uma forma muito leviana. E que, se vocês lerem aqui, no livro dos Espíritos, ou no livro dos Médiuns, tem um alerta, sim, que a mediunidade também tem os seus poréns. A mediunidade a gente vai ver aqui, né, o porquê, mas a gente teve o primeiro, digamos assim, uma das primeiras informações sobre a mediunidade que de fato tinha essa comunicação com Moisés. Senão não teria por que ser. Né? Se não tivesse espíritos, se fosse uma mentira ou coisa parecida, ele não teria. Ele não colocaria essa proibição. Se tinha, porque havia uma comunicação. E ele fazia uso dela. Né? Disse que uma das primeiras psicografias foi os 10 Mandamentos. Obviamente inspirado, ou seja, pela psicografia ou inspirado, né? Ele traçou os 10 Mandamentos e para que as pessoas pudessem ter um norteador. Era uma época totalmente diferente do que nós vivemos hoje. Era uma época de muita guerra, muito conflito. Estavam-se nascendo civilizações, algumas morrendo, outras nascendo. Ou seja, a roda do desenvolvimento, da evolução, estava acontecendo. Então, obviamente, aqui Moisés ele teve, né, as condições necessárias para que se fosse feito ali os 10 mandamentos escritos, e ele também proibiu. Mas quando as pessoas perguntam muitas vezes para mim, quando a gente fala sobre mediunidade, mas Moisés proibiu. Sim, claro que proibiu. E proibiu digamos assim, sem peso na consciência, com uma razão, porque as pessoas estavam abusando da questão da comunicação. Obviamente a gente faria a mesma coisa se a gente pudesse. Estás querendo se comunicar para quê? Para perguntar o quê? Para saber o quê? Qual é a intenção, né? Mas, enfim, então, médium não é nenhuma pessoa especial. E a gente tem um pouco desse olhar especial para o médium, porque isso às vezes vem de outras religiões e vem de outras épocas, onde essas pessoas eram quase que endeusadas, porque ele fazia esse meio. Então, ele é uma pessoa especial. Então, as pessoas eram reverenciadas, elas tinham livre acesso nas cortes dos reis e rainhas, e dependendo do reino que fosse, ele tinha um acesso, ele tinha um privilégio, ele tinha um olhar diferenciado, não era uma pessoa comum. E a gente sabe que é algo que está entre nós aqui, e que todos nós temos, conforme Allan Kardec, a mediunidade, mas com um pouco de estudo a gente sabe que tem a mediunidade que é mais ostensiva e a que não é tão ostensiva assim. Né? Se for para perguntar, depois vou ter uma pergunta aqui, será que somos todos médiuns? Né? Então, a gente sabe que médium é isso, um intermediário. E muitos médiuns, eles passaram por aqui, inclusive, citando Chico Xavier, ele jamais gostava que se levasse ele para cima. Né? A gente que se quer ser amigo do médium, a gente não deve ficar bajulando, porque é a pior coisa que tem para o médium. Porque se ele tiver um egozinho ali, prontinho para inflamar, e ele subir, o que sobe, desce. Ele cai. E a gente acaba, muitas vezes, atrapalhando. A gente tem que respeitar pelo trabalho, pela moral que tem, como tinha Chico Xavier, né, Divaldo, etc. Mas todos eles fugiam da bajulação. Porque a gente vai ver o porquê. Né? Porque a questão do contato com os espíritos, assim como nós temos o contato com espíritos encarnados, a gente encontra pessoas boas, mas a gente também encontra pessoas ruins, falsas, pessoas que podem nos prejudicar, pessoas que podem contar uma mentira e acabar com o nosso casamento, ou com a nossa família, ou trazer um prejuízo, seja financeiro, ou seja psíquico, ou até refletindo numa doença. A gente sabe, é a mesma coisa que a questão dos espíritos. Tá? Pode trocar de... Somos todos médiuns? Essa é uma pergunta que eu ouço, assim, nesses meus tantos anos de espiritismo, as pessoas falarem, mas será que todo mundo é médium? Né? Assim, não, todo mundo é. Todo mundo tem a mediunidade. Só que aí entra uma vírgula. Porém, nem todos têm a mediunidade ostensiva. Mas que tipo de mediunidade, né, nós temos? Né? Olha ali, médiuns são as pessoas aptas a sentir a influência dos espíritos e a transmitir os pensamentos desses.
né? Toda pessoa que, num grau qualquer, experimenta a influência dos espíritos é por esse simples fato médium. Tá? Isso eu tirei das obras póstumas de Allan Kardec. Olha só, toda pessoa que, num grau qualquer, experimenta a influência dos espíritos, tá? A gente sente. A gente chama de outros nomes, intuição, às vezes a gente chama de, sei lá, de sorte, às vezes a gente chama de outro nome qualquer, mas muitas vezes é sim a influência que a gente sente de um espírito amigo, né? Ou às vezes não tão amigo assim, né? Mas a gente sente. Às vezes a gente não consegue discernir, porque a gente não tem aquela mediunidade mais ostensiva para eu realmente sentir, literalmente, a presença, como a gente sentiria caso tivesse uma pessoa encarnada no nosso lado, ou então ouvir ou ver, caso a gente pudesse ver uma pessoa, né? A gente às vezes não tem isso, mas a gente tem a intuição, né? Entre aspas, a gente tem a influência. Às vezes a gente vai querer fazer uma coisa e a gente fica, será que eu faço, não faço? Eu vou fazer, mas no fundo, parece que tu sabe que não é para fazer. Aí tu vai lá e, pum, quebra a cara. Eu devia ter escutado a minha intuição. Ou seja, eu devia ter escutado quem estava tentando me ajudar, dizendo, não faz. Não faz porque tu podes, né, pagar um preço caro por isso. Essa influência já nos faz médiums. Né? Todos nós temos isso. Primeiro porque a gente já desde pequenininho a gente já vem com isso. Por quê? Porque desde pequeno nós temos sempre alguém nos acompanhando. Um espírito amigo, geralmente um espírito que é encarregado, digamos assim, de nos acompanhar durante toda essa jornada terrena, e fora os parentes que vão desencarnando, que vão para uma condição um pouco melhor, que obviamente nos visita e nos aconselha quando pode. Nós faríamos isso e vamos fazer também. Os nossos netos, bisnetos, nós vamos fazer isso. Nós vamos, porque o elo da família não é quebrado com a morte. Muito pelo contrário. Então, a gente vai estar ali presenciando os acontecimentos dos nossos filhos, nossos netos e bisnetos, e, obviamente, se a gente pode chegar perto e falar, intuindo, a gente vai fazer. E se ele estiver muito terra, como a gente chama, encharcado de um materialismo, assim, passando da cabeça, e mais uns metros para cima, vai ser difícil de sentir. Porque está muito terra, muito apegado ao material, aos prazeres, como se diz, os prazeres carnais, né? Mas essa influência, às vezes, que o mundo nos proporciona, e que às vezes não é muito boa, mas se eu estou muito nesse campo, eu vou sentir essa influência pouquíssima. Agora, se eu não estiver tão apegado assim aos bens materiais, se eu não estiver tão encharcado desse materialismo, desse pessimismo, dessa coisa, eu consigo, sim, ouvir a minha consciência e também a voz do meu espírito amigo ou de algum familiar. Claro que não vou ouvir, a gente ouve, a gente intui como se fosse do nosso pensamento. Por isso que muitas pessoas falam, não, isso é coisa da minha cabeça. De uma certa forma, uma parte, sim. Né? Não vamos também dizer que tudo, não. Se você olhar no livro dos Espíritos, lá eles falam, a gente sofre muito mais influência do que a gente imagina. Mas também tem a nossa parte, sim. Tem a nossa parte. Mas também tem a outra parte, que é a parte do pessoal que está no mundo espiritual, que está nos dando uma ajuda. Obviamente, se eu não estou tão encharcado desse materialismo, obviamente eu vou conseguir ter essa influência, digamos, mais direta, eu vou sentir, vai ser mais perceptível para a minha pessoa. Então, portanto, eu digo que todos nós temos mediunidade. Só que, claro, a gente tem um cuidado ao falar isso, porque as pessoas acabam, às vezes, levando para o extremo. Né? Quando as pessoas, às vezes, me fazem essa pergunta, eu tenho que dar uma explicação, mais ou menos como eu estou dando para vocês, para que ela não ache que, eu sou médium. Então, quer dizer que eu posso psicografar, eu posso receber, né? Eu posso escutar. Não é bem assim. Eu já começo por aqui, ó. Sabe aquela intuição? Aí começa a explicar para a pessoa, para que ela
perceba que isso não é extraordinário, isso é normal. Sempre aconteceu. Sempre aconteceu isso. Sempre estivemos acompanhados pelos espíritos amigos. Sempre. Desde o início do primeiro homem que se tornou homem e mulher, nós já tivemos ali já toda uma equipe trabalhando em relação a isso. Então, aí, nas obras póstumas, né, página 57, e Kardec aí fala que, né, depois ele fala da questão do médium, daquela pessoa que já tem uma faculdade mediúnica mais ostensiva, aquela que já vê pessoas que ninguém vê, aquela que ouve coisas claras, não coisas que parece que vêm da cabeça, mas ele ouve uma pessoa realmente no lado, ou atrás, sei lá, não importa, tem gente que fala, mas atrás, não importa, ele escuta uma pessoa falando com ele, que não é do pensamento dele, diferente da nossa intuição. A gente ouve o espírito, que ele passa a mensagem pelo nosso cérebro, e a gente parece que é nós que estamos pensando sozinhos, mas a gente está sofrendo influência. Mas esse médium aqui, que Allan Kardec coloca no livro dos médiums, é aquele que ouve a outra pessoa falar com uma outra timbre, com outra voz. Ele ouve, ele vê, aliás, vê o que ninguém vê. Aí ele se manifesta essa mediunidade de uma outra forma, que nós vamos ver aqui, que são várias. Desde as mais comuns, que a gente conhece, que a gente já presenciou aqui na casa, né? E aquelas que a gente não conhece muito, porque algumas são raras, algumas já não acontecem com tanta frequência, mas que existem e pode estar acontecendo em qualquer canto aqui da Terra. E a gente acha que a mediunidade é coisa só do passado, né? Tem gente que fala que acha que a mediunidade é coisa do século XIX, século XX, mas a gente vai ver que ela está muito presente. E, vira, mexe, está acontecendo alguns fenômenos mediúnicos que as pessoas, às vezes, acabam não percebendo. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos para outra. Alô, alô, vamos trocar de figura. Então eu brinquei lá, uma vez eu estava aqui, eu pedi para alguém trocar, e eu fiquei assim, passando a maior vergonha. Vamos lá, vamos trocando, ninguém trocava lá dentro, né? Agora deixaram passar. Bom, aqui, gente, eu vou falar um pouquinho da classificação dos médiuns. Porque assim, a questão da mediunidade, todo mundo, às vezes, se arvora a saber, a ser o sabedor, o doutor em mediunidade, mas às vezes as pessoas não leram o livro dos médiuns. Né? E é importante que a gente leia, porque aqui vai estar, às vezes, muitas das perguntas que às vezes as pessoas vêm fazer para a gente. Né? Ali está mais ou menos explicado as classificações dos médiuns, as mediunidades, o que acontece, o que não acontece. Claro que tem outros livros também que complementam o livro dos médiuns de Allan Kardec. Mas seria, se você tem interesse de conhecer a mediunidade, se você tem interesse de saber como funciona a mediunidade, não existe livro melhor do que esse. Eu acho que é o primeiro livro que você deve ler, antes de outros que tem ali, né, são dezenas aí de livros sobre mediunidade, de bons autores, que vocês leiam o livro dos médiuns, para que a gente possa saber o que a gente realmente está aprendendo, o que a gente realmente está, às vezes, entrando, em que campo a gente está entrando. Principalmente para quem está, às vezes, sentindo que tem uma coisa a mais, que é a mediunidade, às vezes, ostensiva. Tá? Então, aqui, gente, classificação dos médiuns. Existem os médiuns em efeitos físicos, né, que são aqueles aptos à produção de fenômenos que sensibilizam objetivamente os nossos sentidos. Que aí é o movimento de objetos, que às vezes tem um médium ali, com a presença do médium, os objetos eles se movimentam, eles saem de um lugar, vão para o outro, né? Ruídos, às vezes tem batidas, né? E, opa, batido do nada. A madeira estralando, mas a madeira não vai estralar assim. A madeira estrala aquele característico da madeira que é clac, dá aquele barulho e pronto. Mas aquele bate duas vezes é sim, uma vez é não.
Então, como aconteceu com as irmãs Fox, vocês lembram né, que isso eram mediunidades de efeitos físicos. Aonde, com a presença das meninas, que eram médiums, o espírito conseguia fazer esses ruídos, né? Deixa eu ver o que. Aí tem, claro, dentro desses efeitos físicos aqui, tá? Digamos assim, existe uma categoria que alguns são mais frequentes, outros não são tão frequentes assim. A gente vai ver que temos aqui que a gente às vezes até nunca ouviu falar, mas que aconteceram e às vezes acontecem. Às vezes não necessariamente no meio espírita. Não necessariamente. Tá? Às vezes a gente acontece numa igreja evangélica, numa igreja católica, ou até mesmo em uma casa. E aí onde, muitas vezes, a gente ouve falar em casas mal assombradas. Você já deve ter ouvido, né? Ah, mas a casa X tem a casa mal assombrada. Principalmente quando a gente fala que é espírita, às vezes eles sempre contam, né? Algum caso, ou da rua tal tem uma casa que é mal assombrada, que eu já fui lá, acontece a porta batendo, porta, né, se abrindo, janela. Os efeitos físicos que acontecem muitas vezes nessas ditas casas mal assombradas por que mal assombradas? Devia ser bem assombradas, né? E não mal assombradas. Mas a questão é por causa da tradução também do inglês para o português, e na questão que tudo que acontecia de fenômenos assim estava relacionado ao quê? Ao mal. Então, era mal e assombrada porque era assombrada por algum espírito mal, né? E de preferência demônios, né? Porque tem alguns povos que têm uma, digamos assim, uma predisposição de estar gostando e adorando a ideia de existir um dito demônio, diabo, satanás, enfim, qual é o nome que se dê, né? Mas por isso que tem mal assombrada. Mas nada mais que a presença, muitas vezes, de um médium ali na casa ou na redondeza que acontecem esses fenômenos. É conhecido também como poltergeist. Vocês devem ter ouvido já falar, né? Da questão do poltergeist, que em alemão significa espírito brincalhão, espírito que brinca, né? Às vezes não brinca tanto, né? Às vezes causam pavor, às vezes eles causam um medo muito forte na família, que às vezes as pessoas ficam bastante abaladas psicologicamente, porque não é só uma batidinha que acontece voar coisa em cima de ti, estourar coisa perto de ti, pedra que cai em cima do teu forro ou do forro para dentro de casa. Não é pedrinha, não, às vezes é pedra grande, que a gente chama do transporte, né? Que eles fazem aparecer coisas, ou sumir coisas, por exemplo, ou pegar fogo na roupa, na mobília, no sofá, e tu nunca tem sossego, porque de repente tu estás ali em casa e daqui a pouco está pegando fogo na tua cama, vai lá, apaga e já fez um estrago, daqui a pouco está lá pegando fogo dentro do guarda-roupa, tu corre para tirar a tua roupa, então o poltergeist, ele tem essa característica, né? Então são o quê? São fenômenos físicos que acontecem por causa da presença, obviamente, de um médium ali presente na casa ou na redondeza. A parapsicologia usa o nome como epicentro, com a pessoa que ela é a causadora disso. Quase parecido com a que nós falamos aqui, né? A parapsicologia se chegando, digamos assim, próximo do que os espíritos já haviam explicado, que é a presença de uma pessoa que possa proporcionar esses fenômenos físicos acontecerem. Mas vamos supor, mas sem ele pode acontecer? Pode, se eles encontrarem, digamos assim, um fluido, né, que a gente chama de o ectoplasma, necessário ali na redondeza para que se aconteça naquela região ali, naquela casa. Eles podem pegar de algumas pessoas ali próximas, não necessariamente da casa, pode pegar tanto da natureza, pode pegar, né, do ambiente, ou um pouco de nós também, que querendo ou não, nós temos um pouco de mediunidade, mas é pouco, seríamos assim, nós temos um tantinho assim, que não é suficiente para fazer, nós teríamos que ser isso aqui, um copo cheio, para proporcionar esse efeito físico. Nós temos um tantinho, digamos, vamos dividir esse copo aqui em 5, nós temos 1, todo mundo tem 1, né? Alguns têm 0,9, algum tem 1,1, 1,5, mas nós temos.
Mas para ter isso que estou mostrando aqui, que é os efeitos físicos, a gente precisa ter um copo assim, senão, de preferência, transbordando. Né? E o meu aqui vai diminuir. Ó, e para isso, os espíritos precisam, para que eles façam o quê? Para poder movimentar isso. Porque o espírito, por si, ele não tem condições de pegar esse livro aqui e botar o livro aqui. Ele não tem condições. Primeiro porque ele não tem um corpo carnal para poder pegar um livro. Ele já está em outra matéria. Uma matéria que já ele vê, ele observa, mas ele já não tem como pegar. Ok? Então ele precisa ter o quê? Ele precisa ter um médium de efeitos físicos para que ele pegue essa ectoplasmia minha e ele consiga encharcar com o ectoplasma e o fluido vital e envolver esse livro a ponto de eu fazer ele vir aqui. Para nós é um assombro, para ele algo natural, que nós vamos fazer de repente, quem sabe um dia, se for necessário, né? A gente não sabe. Vai que a gente precisa ali, o espírito fala assim, ó, vai lá, aproveita o embalo e acorda teus parentes para a vida espiritual. Vai lá dar uma assombrada um pouquinho, a gente vai lá e vira um poltergeist, uma assombrada. Tem gente que vai falar assim, ai, que bom, coisa boa, né? Tá todo mundo assim, mas deixa tia, deixa quando chegar lá para ver o que vai acontecer, né? Assim, nós precisamos desses médiums. Mas aí, existe dentro dos médiums de efeitos físicos, esses aqui que eu vou mostrar para vocês. Alguns nomes que vocês quase não viram, não ouviram, que são os tiptólogos, que produzem os ruídos e pancadas, né? Mesmo sem que o médium tome conhecimento, os espíritos podem se utilizar de certos recursos fluídicos que eles possuem para produzir fenômenos. Como eu falei, às vezes a pessoa não sabe o que é médium. Está cheio de pessoas aí, mundo afora aqui em Blumenau, aqui, que tem mediunidade, e ostensiva. E muitas vezes entra numa casa, mora numa casa, ou está próximo de uma casa ali, que os espíritos se aproveitam desse fluido e fazem acontecer o que é a casa mal assombrada. Os ruídos, as pancadas, as coisas que, né, tem gente que, mas como? Mas não tem ninguém na minha casa que é médium, mas não precisa ter. Mas tem ali, na região, pode ter. Teu vizinho pode ser. Ele não sabe que é médium. Para ele é coisa da cabeça dele, o que ele viu alguns vultos, escutou umas coisas. Aí é coisa da minha cabeça. Ainda mais se ele bebe um pouquinho, aí mesmo que ele vai achar que é bebeu, ele está ouvindo coisa. É a bebida. Né? Aí ninguém vai dar crédito mesmo para a pessoa. Né? Mas enfim, a gente não sabe quem é ali na redondeza que é médium. Né? Tem os motores, né, que produzem movimentos de corpos inertes, como eu falei aí, esses livro, qualquer coisa, né? De translação e suspensão, que são os que produzem a translação de objetos através do espaço ou a sua suspensão, sem qualquer ponto de apoio. Há também os que podem elevar-se a si mesmos, que é a levitação. Temos assim, aconteceu, inclusive amanhã tem a palestra de mediunidade e médiuns, né? Que vai ser colocado alguns médiuns que tiveram sim, se levitaram. Mas também já aconteceu dentro da Igreja Católica, aconteceu em outras religiões, outras pessoas também de outros povos, principalmente na Índia. Você já deve ter visto, né, aquele yogi que consegue levitar e tal. Gente, um médium o quê? De suspensão. Não sabe o que é médium. Ele acha que é um dom, acha que ele é um treinamento, enfim, né? Ele acha que é outra coisa, porque ele não conhece. Ele não tem um conhecimento sobre as faculdades mediúnicas e os tipos de mediunidade. Né? Aí o de transporte é aquilo que eu falei, né? Que muitas vezes cai pedras, aparecem objetos. Vocês vão ver mais na frente ali um videozinho que aconteceu agora na década de 90, um experimento Skoll, lá na Inglaterra, que aparecia jornais de 1945, tá? Como se estivesse quase assim novo, só um pouco as páginas amareladas. Você sabe que se eu guardar um jornal de 1945 para 2016, ele vai estar bem já, né, bem amarelado. E ele quase assim, parecia assim que foi guardado há 5, 6 meses. E apareceu o jornal ali na mesa do experimento deles. Ou seja, o transporte
né, que acontece de objetos que são dos mais variados. Aí tem os pneumatógrafos, que nome, né? Pneumatógrafos, né? Como é que eu vou gravar isso, né? Mas também é bom só conhecer, né? São os médios que permitem a escrita direta. É uma espécie de mediunidade onde os espíritos, utilizando-se do ectoplasma do médium, escrevem sobre determinados objetos sem se utilizarem do lápis ou da caneta, entre aspas, do médium. A caneta está ali, muitas vezes. Deixa a caneta, o papel em branco, e eles fecham, está o médium aqui. Olha só a diferença. Pneumatógrafo é uma coisa, psicografia é outra. E não tem contato com o médium, diretamente. Quando abre, está aqui, escrito. Como se tivesse sido psicografado. Alguns não tem nem caneta, como ali. Alguns não tem nem caneta, não tem nada, aparece escrito. Na Bíblia, no Antigo Testamento, teve alguns momentos que eu lembro, agora, assim, eu li a Bíblia diversas vezes, mas agora não lembro. Teve um momento que teve, se não me engano, foi um rei que viu alguém escrever alguma coisa no ar, né? E ficou escrito uma mensagem para ele. Ou seja, é uma escrita direta. Já naquela época já se acontecia, porque sempre, quando foi possível, se houve esse tipo de acontecimento. É uma coisa comum? Não é tão comum assim. O mais comum a gente vai ver que isso não é mais a psicografia. Agora, a escrita direta é algo que não é tão comum, a gente não vê isso. Né? Eu vou chegar na casa espírita, vai lá, alguém de repente vai escrever um negócio aqui. Não é assim. Né? Mas vamos lá, pode mudar o quadro. Aí tem os pneumatofônicos, que é a voz direta, quando tem uma voz que não é usado as cordas vocais do médium, tá? O médium está aqui, às vezes em transe, mas ele não fala nada, simplesmente a voz, ela vem daqui, ou dali, ou a voz, que é uma voz direta, é diretamente do espírito, que aí se vem a voz, né? Aqui eles emitem voz através de uma garganta ectoplasmática, sem atualização do aparelho vocal do médium. Também não é algo tão comum. Já aconteceu com alguns médiuns, tá, brasileiros aqui, também os estrangeiros, mas alguns médiuns brasileiros já tiveram isso. De estarem as pessoas junto com ele e de repente sai uma voz de algum espírito falando e, opa, quem é? Não se sabe de onde é que veio. Aconteceu também no experimento Skoll, lá na Inglaterra, que se tinha também vozes diretas. Apesar de tinha a presença de um casal médium, mas eles não estavam falando. Mas a voz acaba surgindo, né, diretamente. Aí tem a de materialização, que você já deve ter visto, né, em alguns livros. Na literatura espírita se tem a questão da materialização, que é o quê? O uso do fluido, que é o ectoplasma do médium, que eles utilizam para poder se fazer visível a nós, que não temos essa mediunidade tão ostensiva assim. Nós temos aquela mediunidade de sentir, né, de ser influenciado, mas a gente não tem a capacidade de ver. Para ver, a gente precisaria do médium de materialização. Teve vários. Hoje não é também assim, a gente não ouve falar no meio espírita, não é tão comum a materialização. Tá? E não é só a materialização do espírito, mas pode ser também a materialização de alguma coisa, de algum objeto ali, que depois se desfaz e aí vai embora. Né? O ectoplasma é algo que já sai pelo médium, vocês devem ter visto algumas fotos, sai uma coisa branca de todos os buracos do corpo do médium, tá? Sai pela orelha, pelo nariz, pela boca, né? E sai em abundância e vai se formando, e nisso, e vai se formando aos poucos um corpo de uma pessoa. Aí vocês vão ver lá na foto, né, que é meio esquisito, esse rosto está meio torto, parece que eu peguei uma revista, cortei um rosto de uma revista e colei naquele negócio branco, mas é porque está se formando ainda. E às vezes se forma só o rosto. Às vezes um olho para baixo, um olho para cima.
às vezes a boca meio torta, o nariz também meio, né? Por quê? Porque está se formando e às vezes, dependendo das condições ali que se encontram, a gente acha que não, por isso que quando eu tinha aqui na casa a psicografia, que era muito importante que a gente mantenha um pensamento, né, de ajuda ao médium, um pensamento positivo, não aquele pensamento pedichão, né, tomara que venha papai, mamãe, titio, titia, eu sei que todo mundo quer receber, mas às vezes a gente fica focado numa coisa e acaba esquecendo que isso às vezes influencia e atrapalha. Na materialização, às vezes também atrapalhava. Então, às vezes, não tinha a energia necessária que precisava para que pudesse se formar realmente um espírito. Alguns médiuns, inclusive brasileiros, alguns aqui, né, Chico, Mirabelle, Peixotinho, conseguiam fazer com que os espíritos se materializassem a ponto de cumprimentar a pessoa, abraçar, né? Teve um delegado que ele perdeu a filhinha com, acho que ela tinha 2 ou 3 anos, ela se materializou numa reunião de materialização, veio, beijou ele, sentou no colo dele, conversou com ele, olha essa que emoção, né? Né? Para quem viu o filho partir, né, com 2, 3 anos de idade, de repente a menina está ali, como se tivesse viva, entre aspas, porque ela está viva, né? Mas como se tivesse ainda encarnada. Só que ali é momentâneo, né? Depois ela sai e tal, e ele vai e se desfaz. Algumas vezes não dá para tocar, né? Você já teve visto na questão da materialização, que muitas vezes não dá para tocar no espírito, porque se você for tocar no espírito, acaba passando para o médium, né? E esse médium pode receber isso de uma forma, digamos, ruim, né? Pode refletir isso no médium, ele pode sofrer alguma coisa, né? Tem alguns casos de algumas pessoas que já, digamos, passaram por isso. Peixotinho foi um deles, que foi um dos médios também, que uma vez se materializou um espírito e a pessoa que estava lá resolveu agarrar. Não foi ele, não foi o único, teve vários casos que aconteceram. Ele agarrou o espírito e ele sofreu um choque. Por quê? Porque esse espírito, primeiro, ele não tinha dado permissão para ser tocado, né? Então isso acaba refletindo no médium. Porque quando o espírito vai para tocar, abraçar ou cumprimentar, ele, junto com a equipe que está ali, espiritual, tá? Eles meio que isolam o médium e ele pode ser tocado sem aquilo refletir no médium, que está ali adormecido em transe. Agora, quando não tem isso e a pessoa chega lá e toca, aquilo pode refletir como um choque para o médium, e isso pode refletir de alguma certa forma na saúde do médium. E o Mirabelle, por exemplo, tem uma vez também, que é outro médium, que eu vou falar, o Mirabelle também sofreu isso também a ponto de quase assim ir para o hospital, porque de tão mal que ele ficou, porque uma pessoa simplesmente resolveu, diante da materialização, achou que aquilo era uma mentira, um engodo, e agarrou aquilo, no que agarrou, se desfez. Aí ela ficou com nada ali, mas tocou no ectoplasma ali que estava formado, e aquilo se desfez, né, foi se desfazendo e acabou refletindo isso no médium. Quer fazer uma pergunta? Na minha leitura, quando o espírito acontece esse tipo de fenômeno, ele não é um corpo, ele vem perfeitamente, ele vem como uma pessoa normal, tranquilo, mas é um ectoplasma, tá entendendo? E o que, na minha leitura, que se indica é que não se toque, não se abrace, não ofereça comida, bebida, nada disso, porque ele vai voltar para o mundo espiritual, e se ele for tocado, isso fere, entendeu como é? Machuca. Isso é assim, ó, a questão de comida e bebida não, porque primeiro ele não precisa mais disso, né? Assim não tem, Sim, mas ele vai vir no mundo espiritual, e se a pessoa não entender que ele vai vir perfeitamente, ele não vai, se você não tiver o conhecimento que é um espírito, não vai entender que é um espírito, entendeu? Sim, mas aí assim, ela vai ser induzida a isso. Sim, mas assim, quando você vê o espírito, realmente você não vê o corpo espiritual dele, que a gente chama de perispírito. O que está ali é o perispírito. O ectoplasma é o que ele usa para poder se fazer presente.
Porque se tirar o ectoplasma, ele vai estar ali também da mesma forma. Só que a gente não vê, o médium vê, o que tem evidência. Agora, o que ele faz é como se fosse pegar uma, digamos assim, fazer uma analogia até assim, mas é como se eu pudesse estar aqui, ó, vocês não estão me vendo, eu pudesse pegar um lençol, né? Bota o lençol em cima, aí vocês me veem. Claro que o lençol não vai refletir da forma que eu sou realmente. Ele vai, muitas vezes, pegando até um pouco da característica do médium, porque o ectoplasma veio da onde? Do médium. E, obviamente, isso vai refletir de uma certa maneira no espírito. Por isso que, muitas vezes, as pessoas diziam que na materialização era mentira porque era a cara do médium. Óbvio. O ectoplasma é de quem? É do médium. Né? Obviamente que vai ter uma característica. Vamos supor que eu sou o Alexandre, aqui é um médium. Vou aqui, boto o ectoplasma em abundância. Um espírito homem, masculino, ou até mesmo feminino, ele vai vir como? Uma certa característica do meu nariz, do meu queixo, da forma do meu rosto, porque está vindo de mim o ectoplasma. Obviamente que, como eu falei, quando o espírito se permitia tocar, é uma outra história. Mas quando se tem uma materialização, a gente não se toca. Né? A gente não, a não ser que o espírito se permita ir lá e cumprimentar, que nem a menina ali. Ela tem 3 aninhos, ela sentou no colo do papai, conversou com ele, né? Tem até um livro, Materializações Luminosas, que é muito interessante, que ela se permitiu ser tocada e conversou normalmente. Outros, por exemplo, Kate King, vocês devem ter visto, eu acho que o André deve ter falado, né? A Kate King, por exemplo, o espírito, ela se deixou até tocar no pulso. Por quê? Porque aí são condições especiais, mas a maioria não se tem isso. Não se tem esse tocar no espírito. Né? Então a gente tem que entender isso. Só que assim, é uma mediunidade que hoje não se é tão comum. Assim, hoje não se ouve, não é a qualquer momento que se tem a materialização. Até porque, pela questão do médium, a questão aqui das influências, né? Das energias. Tem a questão da luz, por exemplo, a luz branca, ela afeta o espírito. Por que tem que ser no escuro? Tem exceções, tá? Por exemplo, o médium Mirabelli, a materialização dele se dava a luz, tá? Na luz normal, ou então na luz ali natural. Tá? Só que assim, ele saía praticamente esgotado. Ele saía esgotado. Porque não é assim, saiu o ectoplasma e depois, não, ele sai, às vezes perde alguns quilos, às vezes sai bem cansado, como se tivesse feito uma maratona, porque desprende o quê? Fluido, desprende energia, desprende ectoplasma. Né? Então, mas assim, para quem estiver interessado em materializações, saber mais, tem alguns livros aqui na biblioteca de materializações, né? Tem na literatura espírita, tem muita coisa em relação à materialização. Só que, assim, tem que ler, estudar e entender, porque materialização é algo que já aconteceu né, há um tempo atrás. Às vezes, acredito que deve acontecer, muito difícil acontecer, mas deve acontecer nesse período do século XX, XXI, mas não é tão comum. Não é uma mediunidade que a gente vai dizer assim, eu sou um médium de materialização. Grande parte dos médios de efeitos físicos são de materialização, mas nem todos são aptos a produzir materialização. Quer falar mais alguma coisa? Dentro das minhas experiências, eu acho que assim, é um pouco contraditório, assim, sabe? Porque dentro das minhas experiências, vem perfeitamente, está entendendo? Convive, no meio de convívio, pode conviver com a gente, tudo tranquilo. Só que assim, para o médium, a equipe espiritual deixa bem claro. Não pode ser tocado. Se ele quiser tocar na pessoa, se ele quiser beijar, se ele quiser abraçar, tranquilo. Mas a pessoa não pode abraçar, não pode beijar, e todas essas condições que eu te digo. Não pode ser exposta a situações de pessoas comuns, tá entendendo? Ele não é uma pessoa comum. E ele vai voltar para o mundo espiritual e ele não pode levar nada desse mundo, tá entendendo como é? E daí, assim, se o médium permitir isso, a carga não é nesse tipo de ter queda, de ter coisa. Mas o mundo espiritual vem cobrar dele, entendeu como é?
De ser cobrado o quê? Do espírito ou do... Do médium. Do médium? Sim. Não é o médium que define. Porque primeiro o médium está em transe. Primeiro ele está inconsciente. Ele não é ele que decide. Ah, não, tu vai ou não vai tocar. Isso é espiritualidade. Pelo que até eu conheço da literatura espírita, tanto aqui no Livro dos Espíritos, livros dos médiums, não é o médium que define. Porque, por exemplo, assim, ó, o que ele desprende ali é o ectoplasma que é dele. Né? Então, assim, quem vai definir é o corpo de trabalho do mundo espiritual. Quando ele se permite ser tocado, aí, como eu falei, não é uma regra, tu não pode colocar uma regra fechada. Isso vai de acordo com a necessidade. Se há necessidade de ele ser deixado, como a Kate King, por exemplo, espírito ali, de ser tocada, ser analisada por um médico, ser avaliada, é uma coisa. Agora, nem todos, por exemplo, foram tocados. Nem todo médium, nem todo espírito que se materializou foi tocado. Se permite. Porque a questão dali, de ser tocado, depois que se desfez aquilo ali, ele está no mundo espiritual normalmente. A questão da influência de ser tocado ou não ser tocado não vai alterar nada. O que altera é a questão da energia e pensamento. O pensamento e a energia, sim, tem digamos, um certo peso no mundo espiritual. Mas eu ser tocado ou deixar de ser tocado não vai me influenciar nas minhas condições. Né? Pelo menos assim, o que está no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns que eu li, que eu estudei, não fala nada no sentido de ser tocado e levar algo daqui para lá. Claro que, você sabe que todo o espírito que é materializado, por exemplo, ele é o espírito puro? É um espírito elevado? Vocês acham? É um espírito elevado? Não. Não é. O espírito elevado, que já está num certo patamar, ele não se materializa. É o espírito que já está mais aqui terra a terra, digamos assim, não apegado à questão material, mas que ele está mais próximo aqui a nós, que ele ainda tem sim a influência nossa daqui, da terra, ele ainda sofre a influência da terra, ele está ainda aqui, digamos nas cidades aqui espirituais aqui, ao redor aqui da crosta terrestre, tá? Esse espírito que se materializa, ele não é um espírito elevado, mas ele está a serviço dos espíritos elevados e não necessariamente ele é um espírito ruim. Quando a gente fala assim, mas ele não é um espírito elevado, digamos assim, não é um espírito puro, não significa que ele seja ruim, mal. Porque tem pessoas, tem espíritos que não são elevados, que estão até muito terra a terra, que não são ruins. Eles apenas estão apegados a certas coisas, mas eles não são ruins, não são os espíritos que vão causar algum dano. Mas esses espíritos, geralmente, eles vêm numa equipe, né, gente? Para quem leu André Luiz, as obras de André Luiz, ali deixa bem claro em alguns livros que quando eles vêm para cá, uma mediunidade e tal, eles vêm numa equipe. Existe aquele que está coordenando, que é o mentor, que está coordenando, e aí vem descendo. Até aqueles que estão aqui no terra a terra, que às vezes precisa produzir isso aqui, ó, que é um espírito que está muito apegado ainda às questões de influências materiais, que precisam dele, assim como às vezes a gente precisa que alguém faça um serviço que nós não fizemos, por exemplo. Eu preciso de um pedreiro. Alguém que vá lá, faça um reboco, porque eu não sei fazer. Eu não posso. Ali no mundo espiritual é assim, eu não posso porque eu estou digamos, numa esfera que o meu corpo é muito sutil para que eu possa fazer os fenômenos e efeitos físicos. Então aí tem toda uma equipe, o espírito não vem sozinho. Até nas Irmãs Fox, ali tinha todo um pessoal ali, uma equipe olhando e só deixando a coisa acontecer. Mas tem coisas que às vezes acontecem que é coisa ruim. Aí, se vocês lerem o livro dos Espíritos, ali no livro dos Espíritos explica que muitas vezes a pessoa sofre com isso em relação, às vezes, para ela mudar, ou às vezes pelo pensamento, porque pensamento que negativo atrai o quê? Vocês já ouviram falar aqui, o negativo vai atrair o negativo. Eu mudo meu pensamento, vou para um pensamento bom, eu vou atrair o quê? Espíritos bons. Agora, não necessariamente espíritos superiores. Né?
Mas vamos lá, eu preciso dar uma apurada, porque só falta 10 minutinhos, eu preciso terminar isso aqui. Aí depois, na outra aula, eu vou abrir para perguntas e respostas, aí eu quero que vocês perguntem, né? Porque não adianta ficar falando, e se vocês estão com dúvidas, e até a gente pode, daí no caso, conversar melhor daí. Tá ok? Aí depois a gente conversa daí. Só para eu terminar aqui, da transfiguração. Opa, pulei. De bicorporeidade. São aqueles capazes de se materializarem seu corpo do perispírito em local fora do corpo físico. Quem muito fazia isso era Eurípides Barçanufo. Vocês conhecem? Eurípides Barçanufo muitas vezes estava dando aula na escola, uma das primeiras escolas de espíritas, escola Allan Kardec, e de repente ele se sentava e avisava os alunos: eu vou dar uma saidinha, tá? E já volto. E realmente, ele saía, os alunos estavam acostumados já, ele saía, ia fazer um parto, muitas vezes a 10 quilômetros, chegava lá na casa da mulher, ai meu Deus, que bom. Ele ia lá e fazia o parto da vida da mulher, está tudo certo, ele materializado. Mas o que estava materializado? O corpo espiritual dele. Fazia tudo, daqui a pouco voltava, aí daqui a pouco ele dizia para as crianças: acabei de fazer um parto na dona Mariazinha. Aí daqui a pouco chegava o marido a cavalo, naquela época, 1910, 1915, a cavalo desesperado: meu Deus, precisava fazer o parto da minha mulher, que não sei o quê, bababá. Não, mas eu já fiz, mas como? Não entendia. Às vezes ele tinha que sair e ir lá com o homem, para o homem olhar e dizer assim: não, está aqui, eu já fiz o parto. O senhor está voltando novamente? Ela dizia. Aí o cara ficava sem entender. Caramba, como assim, novamente? Eu fui chamar o homem agora? Né? É porque ele já foi. E já tinha. Então, isso se chama bicorporeidade. Existe também, na literatura católica, alguns santos da Igreja Católica que também tinham isso, que estavam em 2 lugares ao mesmo tempo. Né? Tem alguns livros que falam dos santos, né, que também conseguiam fazer isso, né, essa bicorporeidade. E da transfiguração, que são aqueles aptos a promoverem modificações temporárias em seu corpo físico, através da vontade e do pensamento. Às vezes aquele que tem 1,60 m, alguma coisa que nem eu, né? Aí daqui a pouco eu estou lá com 1,80 m. Cara, como é que o Alexandre cresceu tanto assim? Né? Como é que, meu Deus, o cara está alto, né? Às vezes vem um espírito e a gente conhece. Né? Alguns casos assim, tanto aqui na casa quanto em outros lugares, que tem essa transfiguração. Parece que a fisionomia é outra. Parece que, de repente, o médico tem 1,80 m, daqui a pouco o médico está assim pequenininho. Ó. E tu olha o cara assim, ó. E eu já vi. Assim, parece que está assim pequenininho. Por quê? Por causa da transfiguração. Porque aí é o uso da questão da ectoplasmia, que faz, às vezes, o médium ficar mais alto ou ficar menorzinho, ficar um pouco diferente. A fisionomia do rosto, parece que assume, né? Mas é por causa da ectoplasmia. Tá? E vamos mudar para outro. Alô, alô. Tem que chamar um pouquinho o pessoal ali. Tá. Agora, bom, gente, nas próximas aulas eu vou falar aqui sobre os médiuns sensitivos, né, que eu vou falar um pouquinho, que são aqueles capazes de registrar a presença dos espíritos por uma vaga impressão. É quase nós. Sabe quando você parece que tem uma impressão que tem alguém no seu lado? Deve ter acontecido, né? Daqui a pouco assim, olhar... quantas vezes aconteceu comigo? E tá assim. Aí de repente, aí tu sente alguém no teu lado, tu olha assim, nossa, cara, parecia que tinha alguém aqui comigo. Aí às vezes aquele arrepio, né? Aí a gente acha que todo médium se arrepia. Não, será, a gente arrepia porque a gente fica com medo. Né? Sim, dá aquele medão assim, ainda mais se está sozinho à noite ainda. Dá aquela coisa assim, ó, aí o espelho fica assim, ó. Parece gato, né? Quando se arrepia, né? Fica assim, ó, meu Deus. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem, mas tem aquele que tem mais ostensividade, que aí ele realmente, além de sentir, ele praticamente quase que vê o espírito no lado dele. Né? Mas o sensitivo, nós temos isso. Isso é uma variante, sabe, de médium sensitivo. Tem aquele que só sente com a maioria, que é aquele que, através da intuição, mas também que sente a presença, e aquele que sente a presença e essa presença permanece. Tem médios que ele não está vendo o espírito, mas ele diz assim, ó, eu estou sentindo que tem um espírito aqui.
O médium aqui, o Zé Araújo, já fez algumas vezes assim também isso. Ó, estou sentindo, mas às vezes não está vendo, mas está sentindo pela presença, porque a presença é muito, muito marcante. Às vezes a gente só sente aquela impressão rápida, quando a gente está em casa. Né? E pode ser de dia, de noite, não tem horário, tá, gente? Eu falei à noite, porque geralmente à noite é que a gente sente medo, né? E medo é uma coisa que a gente leva assim pro resto da vida, né? Não vai lá que tem bicho papão, né? Ó, tem o velho do saco, a gente diz pequenininho, a gente fica assim com medo. Aí a gente leva para a vida adulta e a gente tem medo do escuro, como se o escuro fizesse diferença. Porque escuro de dia, se tiver que ver um espírito, você vai ver da mesma forma. Não adianta fechar os olhos, que você vê da mesma forma. E muito menos tapar a cabeça. Né? Porque ele não vai embora, ele vai estar ali, esperando você olhar e falar com ele. Né? Mas, enfim, para finalizar aqui, médiuns intuitivos ou inspirados são aqueles que recebem comunicações mentais estranhas às suas ideias, vindas da esfera imaterial. Na realidade, todos nós somos médiuns intuitivos. Aquilo que eu falei já. Né? Tem aquele que é a impressão que teve, que veio e... mas é uma ideia minha. Mas tem aqueles que já sabem. Aí é uma outra variação que tem, são vários. Por isso que não dá para fechar a mediunidade numa coisa só. Ela é um leque, ela tem variações. Tá? O médium, eu posso ter, por exemplo, eu posso ser um médium, por exemplo, de psicografia, mas tem vários, digamos, variantes da psicografia. Tem aquele que está totalmente inconsciente, aquele que está semi-consciente, aquele que está totalmente desperto, né? E o intuitivo, o inspirado, que é o médium que recebe a inspiração, muitas vezes não sabe. Vários escritores que nós conhecemos aí, famosos, são inspirados e não sabem. Porque é a ideia dele. Claro que aí junta, né, a ideia dele com a ideia do espírito e se trabalha. Aqueles que já sabem. Aqueles que sabem direitinho que não é a ideia dele, é uma ideia inspirada ou intuitiva do espírito que está presente ali no lado dele. Então tem variações. Da mesma forma que tem variações na ostensividade, vamos botar assim, só para a gente figurar aqui, de 1 a 10, tem na questão do intuitivo e o inspirado a mesma coisa. Então tem aquele que tem um pouco mais, um pouco menos, que às vezes passa despercebido a vida toda. Tem gente que vai desencarnar e não sabia que era um médium, que era um médium inspirado, digamos assim, que tinha a mediunidade um pouco extensiva e que era inspirado praticamente quase que diariamente. E, para fechar aqui, os médiuns audientes são os médiuns que ouvem os espíritos. E algumas vezes é como se escutassem uma voz interna que lhes ressoasse no fórum íntimo. De outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta. Aquilo que eu falei para vocês, né? Tem aquele que escuta, que parece que é da cabeça. Ele ouve, mas ele ouve, na realidade, a voz, parece que a voz é dele. Tem aquele outro que a voz é distinta. Pode ser uma voz feminina, pode ser uma voz mais rouca, mais grave, uma voz mais fina, mas ele sabe, ele está ouvindo, ele sabe que não é daqui, da mente dele. Ele está ouvindo externo aqui. Ele está vindo aqui. Né? Aí também tem variantes, né, gente? Você sabe que tem aquele médium que só ouvem. Ele nunca viu espírito, ele nunca escreveu, psicografou, nunca teve a incorporação, entre aspas, que é a psicofonia. Não, ele apenas ouve. Ele só ouve. Ele nunca viu nada. Nunca viu espírito. Tem uns médiuns videntes, que são aqueles aptos a verem os espíritos em estado de vigília. Kardec fazia referência à raridade dessa faculdade. E em nossos dias continua pouco comum. Né? Obviamente que, se a gente for contar, botar na ponta aqui nas mãos, são poucos os médiuns que tem, eu estou falando a evidência, estou falando evidência como eu estou vendo vocês e vocês estão me vendo. Essa evidência clara não é muito comum. Tá? Às vezes sente a presença, ouve mais ou menos o espírito, mas essa evidência de ver como se estivesse vendo uma pessoa mesmo, tá? É difícil. Assim, não é raro, mas não é comum essa evidência. Mas Chico tinha. Chico tinha, o Divaldo também. Mas vamos botar na ponta dos dedos, não é tão comum assim. Mas tem evidência e muitas vezes não sabem. Vocês sabiam disso?
Tem médios que são médios videntes e não sabem. Veem espíritos e não vê, não percebe, não se toca. Porque não conhece mediunidade, nunca se deu importância a isso, não olhou para isso. Né? Então, eu tinha um amigo meu que ele tinha mediunidade de evidência, ele só sabia que era espírito quando o camarada atravessava alguma coisa. Uma vez a gente tinha o costume de, depois do almoço na universidade, tinha um bosquezinho assim, que o pessoal da agronomia atravessava nosso campus e ia para outro lugar, assim. E a gente ficava ali, porque ali tem a cheia de árvore e tal, a gente ficava ali, digamos assim, fazendo a cesta ali, conversando e rindo, depois do almoço. E ele disse que uma vez ele estava ali com a gente, ele não falou nada, mas ele viu um rapaz passar por ele, o rapaz cumprimentou com a cabeça e continuou. E ele foi acompanhando aquele rapaz. Aí ele, assim, o rapaz foi andando devagar, assim, né, porque era uma trilha, né? Aí ele virou assim, tá? Quando ele olhou para o rapaz estava passando por uma árvore, ele passou por uma árvore. Aí ele ficou assim, ó, meu Deus, é um espírito, porque atravessou uma árvore. E outra vez ele estava num ponto, e aí num ponto de ônibus onde que 300 metros para lá e 300 metros para cá não tem nada. Era um ponto, ele ficava na frente da universidade, era um ponto, e não tinha como... E tinha um cara num ponto parado com ele, ali, e ele ali, normalmente. Aí ele olha para ver se o ônibus estava vindo, quando ele olha, cadê o cara? Não tinha como o cara ter ido para... mas o cara... Não tem como, não tinha como sair dali sem ser percebido. Então, ele tinha essa vidência que não era uma vidência comum, assim, não era o tempo todo. A gente acha que o médium vidente vê toda hora. Chegou aqui, está vendo o espírito. Aqui, o pessoal da arquibancada. Não. Às vezes não vê. Não é assim. Às vezes, quando vê, não sabe nem que é o espírito. Como ele, por exemplo, ele não sabia. Ele só percebia quando sumia. Ou eu conheci uma outra pessoa que ele só percebia que era espírito quando ele percebia que do joelho para baixo não aparecia. Quando ele olhava para baixo, que ele via que do joelho para baixo não tinha nada, ele sabia que era espírito. Mas senão ele não sabia. A pessoa estava, digamos, normal, encarnada. Né? Então, tem pessoas que passam a vida e não sabem que são médiuns videntes. Agora, para finalizar, médiuns falantes ou psicofônicos são aqueles que possibilitam aos espíritos a comunicação oral com outras pessoas encarnadas. Utilizando dos recursos vocais do médium, é a variedade dos médiuns mais comum em nossos dias, que é a psicofonia, que eles falam que é a incorporação. Né? O médium incorporou. Não, ninguém incorpora em ninguém. Ninguém vai entrar no meu corpo aqui, porque aqui quem está sou eu. Eu estou aqui, nesse corpo. O que eu posso é me afastar, como em muitos casos me afasto, e se aproximam o espírito, e utilizando as minhas cordas vocais, através da ectoplasmia, e consigo falar o que eu preciso falar para as pessoas. Né? As pessoas acham que é incorporação porque está saindo da voz do médium. Óbvio, vai sair por onde? Porque voz direta é difícil de acontecer. Né? Se pudesse ser mais comum, eles falariam. Mas como não é tão comum, é mais fácil e melhor para eles, por uma série de fatores que vocês vão conhecer aqui no Livro dos Médiuns e no Livro dos Espíritos explica, que é a questão da psicofonia, a dita incorporação, que é poder falar. Esse é o que a gente tem mais de comum. Né? Então, gente, já são quase 4h10, né? A gente vai fazer uma pausa, daí vocês vão fazer um lanchinho, né? Mas aí depois a gente volta. Mas antes de vocês saírem, eu quero só finalizar aqui que dia 12 e 13 desse mês de novembro tem o workshop da transcomunicação, gente. Né? Para quem quiser fazer a inscrição ou maiores informações, pode ir ali na sala das crianças ali, né? O Roberto, com a Gisela ali, pode se inscrever ali, tá? São poucas vagas, tá, gente? Participem da transcomunicação, um workshop, que vai vir um pessoal da TCI Brasil, tá vindo aí, dia 12 e 13. Vai ser sábado e domingo o dia inteiro. Ok, gente? Então, um bom lanche para vocês e até depois.